Olá, alunas e alunos de filosofia da primeira etapa. Bem, essa é a nossa primeira aula, iniciando os temas de filosofia. E para esta aula, nosso tema é a origem do pensamento. Ora, o pensamento humano não foi sempre igual. Assim como hoje em dia você tem pessoas que pensam de forma diferente, estudando a história da humanidade, nós percebemos também que ela não pensou, as civilizações não pensaram sempre do mesmo jeito. E, claro, teve uma origem. Que origem é essa? Sempre houve ciência? Obviamente que não. Não havia no passado a medicina como é hoje, a química, a biologia, a neurociência, enfim. De um modo geral, as ciências não existiam. Mesmo aqueles saberes que hoje parecem ligados com algo antigo, como os saberes sobre ervas medicinais, antigamente, muito no passado, eram também diferentes. A própria religião era diferente, né? Havia filosofia e matemática nos primeiros tempos da humanidade. Houve um tempo em que elas não existiam. Então, a ideia aqui é começar a pensar mediante aquilo que a gente conhece da história humana, como é que a humanidade começa a pensar? Qual é o primeiro tipo de pensamento que existe na humanidade? E, segundo aparecem nas pesquisas de todas as grandes civilizações, e também de qualquer outra civilização que se vá pesquisar, que ainda não se sabe muito sobre elas, né? A gente sempre vai achar um ponto em comum entre elas, qual seja, o ponto em comum entre as civilizações mais antigas da humanidade é que todas começaram a pensar pelo mito. O que é o mito? Essa palavra tem na Grécia origem num significado básico que é uma fala verdadeira, ou contar uma história verdadeira. Essa história verdadeira significa que quem conta tem uma certa autoridade e quem escuta acredita, tem fé. Então a base do mito é esta. A base do mito é: nós temos uma forma de pensar que se baseia em narrativas, em fala, em histórias. Ora, para que servem essas histórias? Percebam, no início das civilizações não existe a ciência para explicar as doenças, não existe uma explicação racional para aquilo que acontece na natureza, a chuva, as enchentes, os trovões, as doenças, a morte. Não se sabe o que são bactérias, vírus, né? Não se conhece a genética, não se sabe como é que funcionam os astros, não se sabe de nada disso racionalmente. Como é que se explica tudo isso, então? O mito surge como um primeiro tipo de pensamento que a humanidade desenvolve em qualquer lugar que você for pesquisar, vai aparecer o mito lá. Os mitos surgem, então, como a primeira forma de explicar a realidade da nossa vida, o que são os sentimentos, por que tem pessoas com temperamentos e caráter diferente, porque você vai ter pessoas que têm características físicas diferentes, línguas diferentes. Como é que você vai explicar isso? Por que existem animais diferentes? Por que os animais vivem mais e outros menos? Por que as plantas são diferentes? Por que parece que algumas estrelas caem? Por que existe dia e noite? Por que tem sol, chuva, trovão, furacão, vulcões? Por que as pessoas morrem? Como é que você vai explicar tudo isso no início? Criam-se formas de explicação baseadas, na imaginação, na poesia, e o que sustenta essas formas de poesia, de imaginação, essas narrativas, são a fé, a crença no mito. Então, os mitos, diferente do que muita gente fala hoje em dia, não são mentira, tá, pessoal? A base do mito é a crença. Pessoal, os mitos são verdade, então? Porque se fala muito hoje, é verdade ou mito? É fato ou mito?
Pode-se falar no senso comum, mas filosoficamente, para a gente entender, os mitos são sempre verdade. Verdade para quem, professor? Para todo mundo? Não. Verdade para quem acredita neles. Pensemos a mente humana como uma grande esfera, tá? E essa esfera é dividida em várias partes. Cada parte dela é um tipo de pensamento. Uma parte são os sonhos, que é um tipo de pensamento. Uma parte é a imaginação, outra parte é a memória, outra parte o raciocínio e outra parte é o mito. Dá para você tirar uma parte, esquecer dela? Não, senão a esfera fica incompleta. Não dá para a gente viver sem sentimentos, sem sonhos, sem memória, sem imaginação, sem razão, sem raciocínio e sem a parte que é o mito. O mito, de certo modo, mistura um pouco tudo isso. Hoje em dia é diferente, mas o mito lá no início, ele mistura muito do início do raciocínio, né? Porque o raciocínio é uma tentativa de explicar com lógica, e o mito tem uma lógica só que diferente, é claro. Uma forma de explicar baseada muito nessa poesia, nessa forma fantástica, maravilhosa, sobrenatural de ver as coisas. Você não enxerga todo dia Adão e Eva andando na rua. Você não vai ver Afrodite você não vai ver o deus Ares, chamado pelos romanos de Marte. Você não vai ver esses deuses, ou Curupira, andando por aí toda hora. Você não vai enxergar Jesus o tempo inteiro conversando com as pessoas na rua. Entendam, para muita gente que quer ser só racional, acha que é só racional, isso é tudo fora da realidade, são fantasias inúteis e ruins, nocivas aos seres humanos. Mas para alguns pensadores da filosofia, isso é necessário, uma parte da qual a gente não vai se livrar e nem precisa se livrar. Até porque são a primeira forma que a humanidade cria e tem de explicar a realidade, de dar sentido para a vida. É uma forma fundamental, originária, já que é a primeira que dá origem para a civilização, ou quer dizer que toda a civilização vai nascer, vai se estruturar, vai se fundamentar, vai se originar a partir de mitos. Os mitos vão explicar coisas para a gente se organizar, como é que a gente vai entender o céu, as estrelas, os planetas, a gente mesmo, os animais, as plantas, tudo. Nossas relações, nossos pensamentos, até as guerras. O bem e o mal, tudo vai ser explicado a partir dos mitos. Entre os judeus, entre os cristãos, os babilônicos, os egípcios, os incas, maias e astecas aqui da América, as aldeias e tribos e etnias africanas, australianas, do Oriente, de qualquer lugar. O ser humano se estruturou, começa a pensar por mitos. Então, primeiro, para a gente relembrar que é importante nessa aula inicial. Por que a filosofia estuda mitos? Mitos sobre Deus e sobre um Deus. São tudo fantasia? Não. Para nós pode parecer fantasia. Quem é cristão hoje em dia ou de outra religião achar que é fantasia aquilo do passado. Mas para aquele povo era verdade. Assim como você pode achar engraçado uma deusa nascer das águas do mar, que é Afrodite, eles se ouvissem você, se você voltasse no passado e ouvissem você falar que um Deus ressuscitou depois de crucificado, que um Deus se fez homem, talvez aquelas pessoas que achavam a sua verdade lá rissem da sua religião. Ou seja, cada época e cada cultura tem suas verdades e seus mitos. Tá? Dizer que uma coisa é mito, nesse caso de crença, não é diminuir. Então, primeiro de tudo, voltando. Para resumir, o mito é importante ser estudado não porque ele é filosofia, mas que ele é uma forma de pensamento, e a filosofia começa nisso, entendendo como é que funciona o pensamento humano, como é que começa a se explicar as coisas. A filosofia vai ser uma etapa dessas explicações, só que não é a primeira. A primeira forma de explicação da realidade, já falamos, são os mitos, em cada lugar do mundo de uma forma, é claro. Né? Aqui vai ter o deus Tupã, comanda os trovões. Lá na Escandinávia, com os vikings, quem comanda os trovões é o deus Thor, com o martelo. E lá, na antiga Grécia, e na Babilônia, Zeus, que controlava o trovão, os trovões, os relâmpagos. E se você for olhar no Antigo Testamento, você vai ter um Deus supremo que de vez em quando dá sinais da sua ira, fazendo o céu tremer com muitos trovões e muitos relâmpagos. Então, o mito é a primeira forma do ser humano explicar e entender o mundo,
e importante de ser valorizado, ok? É a primeira aula de filosofia, é a primeira noção sobre pensamento, e para a gente aprender a respeitar e valorizar essa forma de pensar tão importante, tão rica de significados, ok? Até a próxima aula.